qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate? O Lula vem crescendo aí de 44 para 48, subiu 4 pontos percentuais da última pesquisa, que foi em julho, e agora essa em agosto. Bolsonaro, 29, 28, caiu. E aí nenhum 15%. Você acha que isso permanece depois, professor? Porque, por exemplo, a gente tem as eleições no ano que vem. Esse é um cenário, uma fotografia deste momento. O assunto do tarifaço é um assunto que não sai da imprensa brasileira neste momento, até porque ainda a gente não está com tudo resolvido, né? As empresas estão com dificuldade, estão recebendo esse pacote do governo. Agora, essa percepção em relação ao tarifaço, ela vai durar até as eleições do ano que vem, na sua análise? Isso fica? Olha, Fabíola, eu acho que em boa medida pode durar se as pessoas forem capazes de ter isso na memória e mais, né? Se a própria propaganda do governo de um lado e, né, do candidato Lula no ano que vem, também dos candidatos ao legislativo, se martelarem nesse ponto. E eu acredito que irão martelar, porque é do seu interesse fazer isso. Né? É do seu interesse lembrar o eleitor, naquele momento, o que aconteceu nesse ano, né? E qual é a responsabilidade que a família Bolsonaro, né? Com o Eduardo Bolsonaro, inclusive, e ninguém precisa dizer isso sobre ele próprio diz isso sobre ele, patrocinando essas sanções ao Brasil lá, dizendo que extorquir o Brasil nesse momento é necessário, segundo eles, para livrar o Brasil de uma ditadura. É até engraçado ver gente da família Bolsonaro preocupada com ditadura depois de décadas fazendo a defesa da ditadura no Brasil. Mas o fato é que é isso que eles estão fazendo lá agora, claro, nos seus próprios benefícios, uma coisa, inclusive, percebida, né, por uma parcela significativa dos eleitores. E imagino que isso vai ser explorado no ano que vem. Então, pode, sim, funcionar nessa medida. Agora, é claro que a política, a gente sabe, Magalhães Pinto já dizia isso, é como as nuvens, né? Você olha, está de um jeito, daqui a pouco você olha, está de outro. E isso pode mudar até o ano que vem em alguma medida. Mas eu acho que o Josias foi muito preciso naquilo que ele apontou aí. O governo tem uma série de elementos que vem nessa situação de agora, colocando para ele um espaço para recuperação. É a queda do preço dos alimentos e nisso, inclusive, até o tarifaço pode ter algum efeito positivo, na medida em que você vai ter um pouco mais de oferta de carne no Brasil, você tem mais oferta de café, de certas frutas, né, que eram exportadas para os Estados Unidos. Isso acaba caindo no mercado interno e isso acaba também, consequentemente, se refletindo no preço dos alimentos para as pessoas. Aliás, o próprio Felipe Nunes, né, o diretor científico da Quest, que, aliás, agora virou meu colega na FGV também. O Felipe Nunes, ele aponta isso, né, que é o supermercado que está pesando na vida das pessoas e, consequentemente, nessa avaliação que faz o governo. E não à toa, a melhora mais acentuada, quando você estratifica pelos diferentes segmentos de renda, ela é maior, né, essa melhora nos segmentos de renda mais baixa, que são aqueles para os quais a cesta de alimentos tem um peso maior no orçamento mensal. Né? Então, é claro que esses são os que sentem primeiro essa melhora. Né? Então, tudo isso pode, claro, favorecer o governo, sobretudo se mantiver até o ano que vem. Né? Então, essa combinação, né, me desculpa aqui, José, vou pegar carona no que você mesmo falou, né, é a questão do preço dos alimentos, é a questão da defesa da soberania nacional, e eu não me esqueceria nesse momento de um outro ponto que está nesse período aí de melhora da avaliação do governo, que é aquela discussão sobre justiça tributária. Né? É ali que o governo começa a ter um certo fôlego, quando ele consegue pautar a discussão sobre quem deve ou não pagar mais impostos. A gente teve aquele monte, inclusive, de material, né, que foi divulgado pelas redes sociais, usando inteligência artificial, tentando ali didaticamente mostrar sobre quem recai mais pesadamente o custo dos impostos, e ali o governo já conseguiu ganhar, inclusive, o domínio sobre uma certa narrativa, fez a virada para cima do Congresso, mas, consequentemente, aumentou também o olhar do eleitorado brasileiro para o governo, como o governo que, de alguma forma, se preocupa com os mais pobres. Teve isso naquele momento, depois veio a questão do tarifaço e a defesa da soberania e, de maneira mais geral, essa possível melhora da economia. Né? Se isso tudo
for sustentado, aí é claro que as perspectivas do Lula para o ano que vem melhoram, sabendo-se que campanha eleitoral de presidente no cargo, isso vale também para governador, prefeito, é um momento de recuperação da sua popularidade ou de melhora da sua avaliação. Até a presidente Dilma, que tinha uma avaliação muito negativa às vésperas da eleição presidencial de 2014, quando ela se reelegeu, conseguiu com a propaganda ter ali uma melhora na sua avaliação. Imagino que o Lula vai tentar a mesma coisa dessa vez.